Estamos aqui na nossa apresentação. Vamos entender primeiro aqui como que funcionam as requests. Para eu te dizer e você conseguir entender o que é a request, você precisa entender sobre o ciclo de desenvolvimento, certo? Este é um ciclo de desenvolvimento bem simples, mas é uma analogia para você conseguir entender o porquê da necessidade de uma request. Quando a gente vai desenvolver alguma coisa, nós temos esses passos aqui que estão no slide, que é, nós entendemos o problema, né? Geralmente, eu vou falar aqui dos mundos ideais, né? Funcional entra em contato com o cliente, ou o cliente chama o funcional, vai dizer para ele qual é o problema que ele tem. Funcional vai conversar junto com a gente, nós vamos entender o problema e chegar a uma solução. Nós vamos planejar essa solução, né? Então eu vou dizer o que a gente vai precisar, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser implementado. Aqui nasce as nossas especificações, especificação funcional, que é da área de negócio, e o nosso técnico, que é os objetos que nós vamos criar e etc. A partir daí, nós vamos implementar a solução em um ambiente de desenvolvimento. Então preste muita atenção nesse cara aqui, ambiente de desenvolvimento. Quando nós falamos de SAP, nós, em todas as empresas, temos ele separado em ambientes. Os mais comuns, podendo ter vários ambientes. Onde eu estou alocado hoje, nós temos para 6 ambientes. Então, imagine, essa é uma exceção, que eu acho que foi o cliente que eu trabalhei onde tem mais ambientes. Mas imagina que praticamente você tem 3 ambientes. O ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente onde geralmente não tem muitos dados para se testar coisas grandes. Então você tem uns dados ali só para vocês fazer alguns testes. Aí depois o que a gente faz? A gente implementa a nossa solução no ambiente de desenvolvimento. Nós realizamos o nosso teste unitário. Então nós vamos realizar ali os nossos testes, simulação dos erros, solução dos problemas e etc. A partir daí, nós transportamos. O que é transportar? É você levar um desenvolvimento de um ambiente para outro. Então nós vamos transportar para o nosso ambiente de teste, é outro servidor. Então nós temos o servidor de desenvolvimento, nosso ambiente de desenvolvimento, transportamos para o ambiente de teste um outro servidor, um outro computador, onde lá nós temos dados mais reais, né? Geralmente ali é uma cópia do ambiente real. Nesse ambiente de testes é onde nós vamos fazer os testes integrados, que é para a gente garantir que o nosso desenvolvimento está coerente, vai solucionar o problema e quando nós subirmos para o último ambiente, a gente não tem nenhum tipo de surpresa, apesar de que é natural aí que aconteça isso no seu na sua história aí de ABAP. Você com certeza vai subir uma request que vai precisar de ajustes. Isso não é muito bom de acontecer, mas pode ter certeza que isso vai acontecer. Às vezes por falta de definição do problema, às vezes porque faltou alguma coisa. Existem várias razões para isso. Por último, quando todos os testes no ambiente de teste está validado pelo funcional, pelo cliente, nós subimos para o ambiente produtivo. O ambiente produtivo é o que nós chamamos de produção. É o ambiente real. É o ambiente onde o cliente faz o seu trabalho. Então não é nada de teste ali. Ali é o ambiente verdadeiro, onde todos os clientes estão cadastrados, todas as vendas são realizadas, todos os documentos fiscais são gerados e etc. É o nosso ambiente produtivo. É o último servidor que nós temos. É o servidor real. E por último, quando chega no nosso ambiente produtivo, nós temos a nossa entrega e damos como concluído nossas atividades. Então nota que nós falamos aqui de 3 servidores, 3 computadores, 3 ambientes. Desenvolvimento, qualidade e produtivo. Desenvolvimento é o ambiente ali onde a gente vai desenvolver as coisas. Qualidade é um ambiente onde nós vamos validar as coisas. E o produtivo é um ambiente onde nós realmente executamos as coisas reais. Nota que um adendo é que não necessariamente tem 3 ambientes. Às vezes tem um qualidade, que é mais
volátil, aí você tem um pré-produção, produção. Aí varia muito de cliente para cliente, de empresa para empresa. Beleza? Mas no final das contas, servem para isso. O ambiente de desenvolvimento e o produtivo sempre vai ter. O qualidade é que pode se dividir em alguns outros ambientes para ter uma validação mais certeira. Beleza? Até porque o custo para se ter um ambiente com cópia da produção, com cópia do produtivo, é alto. Por quê? Porque nota que o ambiente produtivo sempre é o cara que vai ter mais dados históricos, né? Então, é o que vai ter mais documentos, é o que vai ter mais logs, porque é um ambiente real. Então, ali ele não para, 24 horas por dia. Os outros ambientes funcionam só quando tem algum tipo de desenvolvimento para se fazer. Então, é natural que tenha um volume de dados muito maior. E para você armazenar isso, você precisa de um servidor. Tudo é um custo. Beleza? Então, explicando para vocês o que são os ambientes, agora eu posso te dizer o que é a request. A request é um container de objetos transportáveis, ABAPs e funcionais. Ou seja, é como se fosse uma caixinha onde você coloca todos os objetos que você vai desenvolver, ou que você vai customizar, ou que você vai parametrizar, certo? A principal função da request é transportar os objetos entre os ambientes. Então, sempre que você vai fazer uma modificação em alguma coisa no SAP, você tem que atrelar isso a uma request, se o objeto for transportável, que são os nossos objetos Z, certo? Então, tudo que é Z vai ser transportado via request. Os Y, que são os nossos objetos locais, não são transportáveis. Então, você não precisa atrelar ele a nada. Você não precisa atrelar ele a um pacote, você não precisa atrelar uma request, não. Porque aquele objeto Y, aquele objeto local, é apenas daquele servidor, é apenas daquele ambiente. Então, se eu crio um objeto no dev, no desenvolvimento, e eu não quero transportar ele, eu crio ele como um objeto local e o prefixo que geralmente colocamos são os Y. Então, eles não são transportáveis de forma alguma. Uma vez que o seu objeto foi criado localmente, ele não pode ser transportado nunca mais. Então, você vai ter que criar um novo objeto para então conseguir transportá-lo. Beleza? Então, a request nada mais é do que uma caixinha onde a gente vai colocar todas as nossas modificações, ou seja, todo o nosso desenvolvimento. Assim como nós, ABAPs, os funcionais também têm a sua request, que eu vou falar mais para frente, geralmente qual é a request do funcional. Beleza? Vamos ao próximo slide. O que é uma task? Uma task, ela é como se a nossa request fosse um container e a task fosse uma caixinha. Então, quando dois desenvolvedores, o mais comum isso quando dois desenvolvedores mexem nos mesmos objetos, nós criamos várias tasks dentro de uma request. Então, você tem uma request que é a modificação geral, e dentro dela nós temos várias tasks que podem ser divididas entre usuários. E isso faz com que você consiga ter essa gestão de várias pessoas mexendo no mesmo projeto, certo? Na mesma entrega, certo? E obrigatoriamente uma task é transportada com uma request, porque uma request ela é feita de tasks. Então você obrigatoriamente, para você liberar a request, você tem que liberar todas as tasks que estão presas nessa request. Porém, você pode ter uma request sem uma task. Então, imagina que você tem um container, você pode colocar objetos tanto na request quanto na task. Geralmente, quando você modifica um objeto, o objeto em si, aí ele geralmente é atrelado a uma task. Mas quando eu quero adicionar um objeto na mão, eu consigo adicionar um objeto direto na minha request. Então, quando é pelas transações, ele vai direto numa task que tiver aberta no seu nome. E quando é manualmente, você consegue atrelar diretamente a uma request, certo? Então, uma request pode conter tasks ou não, mas uma task sempre pertence a uma request, beleza? E uma task só pode pertencer a uma request. E também, como uma request, ela pode ser liberada, mas ela não é transportada. Quem é transportada é a request, beleza? Eu vou mostrar para vocês na prática como é que funcionam isso dentro do SAP, mas assim que eu acabar os slides, certo? A gente vai lá para o SAP para eu mostrar para vocês.
Quando utilizar uma request? Sempre que se modifique um objeto transportável ou que se parametrize uma tabela de customizing, que é o que os funcionais fazem. Sempre que você modifica algumas coisas, eu vou até citar alguns exemplos aqui, mas é sempre que você vai transportar alguma coisa entre os ambientes, você precisa utilizar uma request. Às vezes essas requests são criadas pelo próprio cliente. Então, um exemplo, às vezes a empresa não quer que você crie as requests, você vai lá, eles te dão uma request e você utiliza aquela request. Quem faz essa gestão, às vezes é o cliente, às vezes é o ABAP, às vezes é o líder. Depende muito da cultura da empresa, certo? Vamos para o próximo slide. Os tipos de request, né? Nós temos os mais comuns aqui, que são a de Workbench. Workbench geralmente são os dicionários de dados, ou seja, tabelas, programas, textos, essa besteirada toda é tudo dicionário de dados e está preso ao Workbench, que geralmente é o ABAP, né? Permissões, PFCG, perfis, etc. também entra aqui com o Workbench. Já o Customizing aí é mais puxado para os funcionais. São conteúdos de tabelas, parametrizações funcionais de SPRO, customizações dos funcionais geralmente são atreladas às Customizing. E hoje, no ABAP mais moderno, parametrizações no Launchpad, que é o Fiori, né? É a parte web do SAP. Algumas parametrizações ali do Launchpad Designer, ele é atrelado a um Customizing e não a um Workbench. E aí, por último, nós temos uma request de cópia. Request de cópia, nem todos os ABAPs conhecem, mas vocês vão conhecer, que é a request de cópia ela é utilizada para clonar alguma request que você queira e transportar ela em ambientes sem que você precise liberar a sua request principal. Então, imagina que você tem um projeto, onde o projeto vai durar uns 8 meses e você tem diversos desenvolvimentos para fazer e você precisa ficar testando em ambientes diferentes. Então você cria uma cópia da request principal, transporta essa request de cópia e aí você vai testando nos ambientes sem precisar liberar a request principal, porque senão você vai ter que ficar fazendo gestão de requests. E uma coisa que você precisa entender é que na hora de transportar uma request, se essa request fizer parte de um ecossistema de requests, você precisa ter muito cuidado, porque você pode subir uma versão errada e depois desfazer o que você fez. Vamos supor aqui comigo, para não perder a linha de raciocínio, que você tem um programa que você adiciona uma coluna chamada vendedor. Você adicionou essa coluna vendedor, subiu essa coluna vendedor até um ambiente de testes. O funcional está testando lá. Veio um ABAP, certo? Colocou uma coluna lá chamada cliente. Logo, agora no ambiente de desenvolvimento ele tem o vendedor e o cliente já no relatório. Se o cara subir essa request dele, que veio depois da sua, para a produção, ele vai subir o seu desenvolvimento junto. E isso pode ter sérios problemas, porque os funcionais ainda não tinham validado isso no ambiente de qualidade. Então, você tem aí certos problemas. Então, às vezes, você tira algum código, sobe, aí ele acaba desfazendo o que você fez. Então, quando a gente tem várias requests, você tem que subir na ordem de criação. E eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Por isso que eu trabalho muito com cópia. Eu crio uma request, vou transportando com cópia. Quando realmente tem que ir para a produção, eu subo tudo para a produção, crio uma nova request. E assim eu vou fazendo esse tipo de gestão, sem ficar tendo que fazer controle de N requests para poder transportar o meu projeto. Ok, aqui a gente encerra os nossos slides e eu vou mostrar para vocês como que funcionam as requests na prática. Então vamos lá, estou aqui dentro do SAP, vou acessar a transação SE09, também pode ser SE10. Aqui nós temos, assim que a gente entra, essa é a transação das requests, ó, Transport Organizer. Aqui eu tenho o meu usuário, Gabriel Dias Faria, e aqui eu tenho as requests que eu falei para vocês, ó, Customizing, Workbench, cópias. Aqui eu tenho transferências também, que é outro tipo de request. Nós temos aqui os status das ordens, eu quero as requests que estão em modificação, requests que já foram liberadas para outros ambientes, e aqui eu tenho um botão de exibir. Lembrando que o preenchimento aqui do usuário é o que vai determinar o que você vai exibir aqui. Está aqui, mostrando aqui para vocês que nós temos
três requests atreladas ao meu usuário. Essas são as nossas requests. Note que todas as requests que estão atreladas ao meu usuário são de Workbench, ou seja, vinculadas ao ABAP, né? Show? Essa é uma request. Se eu der um duplo clique nela, eu entro na request. Eu consigo dar características, atrelar ela a um projeto específico. Eu consigo fazer uma documentação do que contém essa request. Consigo visualizar os objetos atrelados à request. Note que essa request não tem nenhum objeto atrelado a ela, porque eu não adicionei nada manualmente na minha request. Já se eu ampliar aqui, ele vai mostrar todas as tasks que eu tenho, que eu estou participando ou pertencentes a request onde eu participo. Então aqui nós temos duas tasks. Se eu dou um duplo clique em uma task dessa, eu começo a ver tudo que tem dentro, todos os objetos transportáveis que estão vinculados a essa tabela. Essa tabela não, desculpa. A essa task. Essa aqui é a request do gerenciador de projetos, que é o nosso projeto do Web Moderno, do ABAP Moderno. Então, nós temos aqui todos os objetos que foram criados lá no projeto do ABAP Moderno. E aqui você consegue ver que foram criados os pacotes, você consegue ver que foram criadas tabelas, características de tabelas, definições das tabelas, elementos de dados, grupos de função. Isso tudo a gente vai ver no decorrer do nosso curso, mas aqui é só para você ver que nós temos vários tipos de objetos aqui. E aqui nós temos o ID do objeto. Então, nós geralmente temos entrada de comentário, parte dependente, objeto, subobjeto de ambiente e linha de comentário. Assim como nós temos aqui o tipo do objeto, se ele é... Aí aqui são todos os tipos que nós temos, classes, includes, lista de objetos, cabeçalhos, CUA, que é parte de telas. Nós temos documentações, telas, campos, módulos de função, tudo o que for objeto tem o seu tipo e está atrelado aqui um ID, né, de programa. Show! E aqui é o nome do objeto, que é um exemplo aqui, falando de pacotes. Aqui é o nome do nosso pacote, que é o nosso pacote principal lá do ABAP Moderno, que é o PM, que é o principal, o Project, Squad, Profile, Files. Então aqui você consegue ver, você também consegue fazer a documentação da task, mas você não consegue atrelar ela a um projeto, porque o projeto é só a request. Show? Para você liberar uma request, basta que você clique na task, primeiramente, e clique aqui no caminhãozinho, que é liberar diretamente. Então, depois que você clicar nisso, eu vou até liberar uma... Eu não ia liberar, não. Deixa eu pegar essa aqui. Pronto. Quando eu clico aqui e clico em liberar, ele vai liberar a request, a task, vai ficar com certinho aqui, sendo que eu só consigo liberar uma request. Ó, eu não estou conseguindo liberar essa request porque as tarefas da task de referência ainda não estão liberadas. Ou seja, você só vai conseguir transportar, liberar essa request se todas as tasks estiverem liberadas, certo? Eu não vou liberar aqui porque eu não vou transportar isso agora, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui é a request, tem várias tasks. Se eu fizer uma modificação de outro objeto, aí ele vai encaixando aqui nas tasks. Show? Eu consigo também mudar o autor, então eu consigo passar a minha task ou a minha request para um outro usuário. Isso acontece muito quando você quer que outras pessoas acessem suas tasks e as suas requests. Você vai lá e muda o titular para que ela consiga adicionar objetos também. Ou às vezes um usuário ele é desligado da empresa e aí você muda o titular. Enfim, tem várias formas de você mudar e basicamente você muda quem é o responsável por essa task. Show? Aqui nós temos a opção também de eliminar. A gente consegue eliminar os objetos de uma task. Nós conseguimos anexar. Aqui tem diversas coisas, visualizar, criar novos e etc. Aqui é validar se ela está consistente, se não está, enfim. Tem vários botões aqui onde a gente consegue fazer diversos tipos de ações. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é, quando você clica no ambiente, esse ambiente 100 é o ambiente que eu estou logado, é o meu mandante 100. Quando eu clico aqui e clico em criar, ele vai abrir todas as opções onde a gente pode criar requests. Então,
Request Customize, Workbench, transportes de cópia. Então, um exemplo que eu falei para vocês, quando eu crio uma cópia, eu dou um nome aqui para cópia, ó, cópia, digo qual é o destino que eu vou transportar. O meu destino é o VRT. Então tá aqui, ó, transporte de cópias, Workbench, ele cria na mesma raiz ali os dois. E aqui eu tenho apenas a minha request. E o que eu consigo fazer é pegar uma task, clicar na minha request e incluir os objetos dela. Ó. Então eu consigo vir aqui e adicionar os objetos dessa task. A partir de agora, a minha request tem todos os objetos daquela task. E assim eu consigo fazer também com tasks liberadas ou tasks em aberto. Quando eu dou um OK, aí eu adicionei mais objetos. Note que a nossa lista passou para 34 objetos criados. Show? E eu consigo simplesmente liberar essa request. Ele vai me dar uma mensagem de erro porque os objetos estão bloqueados nessa request, mas eu consigo sim liberar. E aí quando ele liberar, essa request vai passar para outro. Ó, ele me deu o detalhamento dizendo que foi liberado. Quando eu volto, ele passou de modificável para o liberado. E a partir de agora, ele está apto a ser puxado dos outros ambientes, pelos outros ambientes, né? Então, se eu dar um refresh aqui, ele vai sumir, porque nós não estamos marcando aqui os liberados. Assim como tem a opção da Workbench, você também tem a opção do Customize. Então, você também consegue criar por aqui, como também você consegue criar uma Workbench também. Geralmente, nós não criamos manualmente as requests, né? Geralmente, nós modificamos os objetos e atrelamos a uma request. Quando é nova, você já cria ali na hora e tal. Você não fica muito preocupado em ficar entrando aqui na SE09 para poder criar manualmente as coisas. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O que é a request tem esclarecido um pouco para vocês como é que funciona o dinamismo das requests. Beleza? Ficamos por aqui. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.